mães que oram pelos filhos. Estamos reunidas em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Prepare o seu coração. Vamos receber a nossa mãe? Mãe querida, ó bela Senhora, interceda por nós. Mãe tão simples de La Salete, as tuas lágrimas me levam a Jesus. Lembrai-vos, ó Nossa Senhora de La Salete, das lágrimas que derramastes por nós no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados que sem cessar tendes por vosso povo, a fim de que, em nome de Cristo, se deixe reconciliar com Deus. E vede se, depois de tanto terdes feito por vossos filhos, podeis agora abandoná-los. Reconfortados por vossa ternura, ó Mãe, eis-nos aqui, suplicantes, apesar de nossa infidelidade e ingratidão. Não rejeiteis nossa oração, ó Virgem Reconciliadora, mas volvei nosso coração para vosso Filho. Alcançai-nos a graça de amar Jesus acima de tudo e de vos confortar por uma vida de doação para a glória de Jesus e o amor de nossos irmãos. Amém. Amém. Nossa Senhora de La Salete, reconciliadora dos pecadores, rogai sem cessar por nós que recorremos a vós. Coloque agora as suas intenções e vamos começar a rezar o nosso terço. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abro meu coração, deixo o Espírito Santo entrar, peço para ele mudar toda a minha situação. Contemplamos os mistérios gozosos. No primeiro mistério, a anunciação do anjo Gabriel. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Bastou um simples convite de Deus para Maria aceitar esse chamado. Nós, mães, renovamos esse chamado de Deus a cada dia, pois fomos convidadas a dizer sim quando ficamos grávidas. Ó Senhor, envia também o arcanjo Gabriel aos nossos filhos, anunciando uma vida nova
e que eles aceitem o convite para conhecer a salvação e enfrentar as dificuldades junto de outras mães. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Segundo mistério, a visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. E aconteceu que quando Isabel a saudação ouviu, a criança pulou de alegria em seu ventre. Maria nos deixa esse exemplo de solidariedade para com as outras mães, principalmente as que por algum motivo não têm consigo o filho. Suplicamos a Maria que visite nossos filhos e os filhos de tantas mães que não podem cuidar deles, e que eles se sintam felizes com sua visita e passem a amá-la como Jesus a amou. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Terceiro mistério, o nascimento de Jesus. Na hospedaria não havia lugar. Jesus nasceu na simplicidade. Jesus nasceu na simplicidade e na humildade. Às vezes nós não enxergamos a verdadeira riqueza que deve ser dada aos nossos filhos, a riqueza do amor verdadeiro, que é o amor de Deus. Nós te pedimos, Maria, que prepare os corações de nossos filhos para que eles aceitem receber seu filho, Jesus, como hóspede. Que Jesus nasça todos os dias em seus corações e em cada momento de suas vidas. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Quarto mistério, a apresentação do menino Jesus no templo. Levaram Jesus a Jerusalém e o apresentaram como está escrito. O menino que Maria e José levam com emoção ao templo é o Verbo encarnado, o Redentor do homem, da história. Portanto, somos convidadas a entrar com nossos filhos no templo e consagrá-los a Nossa Senhora. Mãe, pegue nossos filhos em seu colo e as apresente a Jesus para que eles o reconheçam como único Salvador.
Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Quinto mistério, a perda e o encontro de Jesus. Após 3 dias, o encontraram no templo, entre os doutores que o admiravam. Tão jovem, Jesus já entendia onde ele deveria estar, partilhava os ensinamentos do Pai. Pedimos sabedoria, ó Deus, para lidar com todas as situações em que encontramos os nossos filhos, às vezes meio perdidos em decisões ou em vícios, afastados do amor verdadeiro. Que eles encontrem a Ti, Senhor. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Espírito de Deus, ensina-me a orar, ensina-me a dobrar meus joelhos no chão e decididamente colocar-me em oração. Faz de mim verdadeira mãe que ora. Oh, vem, Vem, Espírito. vem Espírito, Clama com força. vem Espírito, vem Espírito de Deus. Vai clamando no seu Vem coração. Espírito, vem Espírito, vem Espírito de Deus. Vem, Espírito, ensina-me a orar. Nós queremos mesmo, neste momento, que vamos aprender sobre o carisma do movimento. Ensina-me, Senhor, a orar. Ensina-me, Senhor, a restaurar as famílias, não pelas minhas forças, Senhor, mas pelo poder da oração. Ensina-me, Senhor, ensina-me a louvar diante das dificuldades, que eu possa mesmo encher este local de louvor. Vai louvando no seu coração, vai agradecendo ao Senhor. Quantos motivos nós temos, Senhor? Vai abrindo seu coração para tudo que a Ana Paula vai nos ensinar. Ensina-me, Senhor. Espírito de Deus, ensina-me a louvar, ensina-me a te buscar dentro do meu coração e decididamente render graças e louvor. Faz de mim verdadeira mãe que louva. Oh, vem, vem Espírito, Levanta suas
mãos. Vem Espírito, Clama ao Senhor. vem Espírito de Deus. Senhor, nós queremos te pedir mesmo que venha em nosso auxílio, para que hoje, conhecendo o carisma, entendendo o que o Senhor quer de uma mãe que ora, eu possa decididamente, eu possa tomar uma decisão de estar aqui aberta ao Espírito, aberta a orar e aberta a louvar, como também nós estamos aqui aberta a amar, porque nós sabemos, Senhor, que sem o seu Espírito nós não conseguimos amar nossos filhos como ele merece. Nós não conseguimos amar a palavra, nós não conseguimos amar a nossa copadroeira, a nossa padroeira, mas acima de tudo, Senhor, nós não conseguimos amar o carisma que nós abraçamos. Vem, Espírito de Deus. Espírito de Deus, ensina-me a amar, ensina a perdoar incansavelmente meu irmão e decididamente viver a minha vocação. Faz de mim verdadeira mãe que ama. Oh, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito de Deus, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito de Deus. Que você esteja aberta ao Espírito Santo para escutar sobre o carisma, conhecendo o movimento, que você aprenda a amar movimento de mães que oram pelos filhos. Vem Espírito, vem Espírito de Deus. E hoje nós vamos aprender na formação sobre conhecendo o movimento. Na verdade, todas nós que estamos aqui, mesmo desde a fundação, ainda estamos conhecendo o movimento. Todas nós sabemos que um carisma é sempre algo novo, né? Deus manda um carisma para colocar numa necessidade da igreja, mas é sempre algo novo, né? E o que é a base de um carisma? É o carisma fundacional, que nasce numa pessoa que Deus dá uma cutucadinha nela, deixa ela inquieta para ela viver aquele carisma. Só que o carisma não chega pronto, né? Nem o carisma, nem a espiritualidade desse carisma. Então a gente vai caminhando e Deus vai colocando as coisas pra gente. A gente sabe que o carisma do nosso movimento nasceu no coração da filha da nossa fundadora. A fundadora é a Ângela e o carisma nasceu no coração da Vanessa, que numa viagem encontrou um livro, comprou esse livro chamado Todo Filho Precisa de uma Mãe que Ora. E aí surgiu, né, suscitou no coração da Vanessa essa vontade de rezar pelos filhos que ela tinha na época. E ela comentou com a Ângela e a Ângela na mesma hora topou. Então Deus já foi mexendo ali os pauzinhos dele. E aí ela começou a se reunir, ela falou: mãe, vou chamar mais uma amiga, e assim começaram, em 3, depois em 5, depois em 10, e assim a gente começou esse movimento sem saber de nada do que ia acontecer, até que caminhando a gente foi descobrindo que o carisma das mães que oram pelos filhos é restauração das famílias pelo poder da oração, né? A gente sempre proclama que Deus pode tudo, 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 e que a oração tem esse poder de mudar qualquer situação na nossa vida, né? O caminho da santidade, a gente também foi descobrindo
a espiritualidade do movimento. Na verdade, depois que a gente colocou, né, Nossa Senhora de La Salete como a padroeira do movimento, ela facilitou, ela abriu o caminho para a gente montar a espiritualidade. Então hoje a gente vive um caminho, cada ano faz parte desse caminho. O primeiro, reconciliação, o segundo, oração, o terceiro, Eucaristia, o quarto, penitência e o quinto, missão. E aí a gente vai, todos os grupos do movimento vão passar por todos esses anos de formação, né, para que a gente complete esse caminho dentro da espiritualidade do movimento. E tudo começou com esse pequeno grupo que a Vanessa montou. Aí depois a Ângela lançou o primeiro livro do movimento, né, que chamava Mães que Oram pelos Filhos. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Lançou lá na Canção Nova, no Kairos, e dali ganhou o mundo, porque ali várias pessoas viram e aí os grupos começaram a abrir em todo o Brasil, fora do Brasil, né? Depois, isso foi 2011, né? Em 2014, o movimento foi reconhecido pela Arquidiocese de Vitória, onde a gente tem a sede do movimento, né? A coordenação nacional e internacional, mais o diretor espiritual. E depois foi abrindo, né, as regionais, as estaduais do movimento. A gente ainda não sabe o quanto que esse movimento vai crescer, mas o que é um ponto-chave fundamental para o movimento é estarmos sempre em obediência com a igreja. Tudo que a igreja nos pede, tudo que os padres pedem aos grupos, é sempre a palavra maior, né? Então nós temos a obediência a Deus e depois a igreja. Depois, em 2019, o movimento foi reconhecido pela CNBB e agora está em andamento o reconhecimento de Roma, né? Aí no movimento a gente tem 3 pilares, né, que todo mundo conhece muito bem, porque a gente fala o tempo todo e trabalha o tempo todo em cima do nosso tripé, que é obediência, unidade e humildade, né? A humildade, a gente fala que é a gente diminuir para que Deus cresça. A gente não querer fazer a nossa vontade e sim obedecer à vontade de Deus. Aí a gente já escutou a segunda palavra do tripé. Porque quando a gente se coloca em uma posição humilde diante de Deus, da vontade de Deus, a gente automaticamente se torna obediente, né? Às vezes não é fácil ser obediente, porque às vezes a gente acha que a gente sabe mais que Deus até. E a gente insiste naquela ideia, mas sem perguntar para Deus se é aquilo que Ele quer mesmo para o movimento, para os grupos, né? Então a gente insiste que sempre quem coloca em primeiro lugar a vontade de Deus é a pessoa que está sendo humilde e por consequência obediente. E depois disso a gente vem automaticamente também com a unidade, porque se você é humilde, você obedece, e quem obedece vive a unidade. E a gente precisa de unidade, porque a gente é um movimento só. Em vários lugares do mundo, em vários estados do Brasil, com pessoas diferentes, culturas diferentes, jeitos diferentes, mas a gente precisa ter unidade, a gente precisa ter identidade, né? Para que todo mundo se reconheça dentro do carisma do movimento. Os serviços do movimento foram se organizando para ajudar justamente pelo crescimento do movimento. O movimento foi crescendo, cada um ajudava de um jeito, né? Se colocava a serviço do jeito que conseguia se colocar, mas não existia uma organização disso. Então a gente foi organizando os serviços de acordo com o que Deus foi colocando, né? Com as necessidades, e hoje nós temos vários serviços que ajudam o movimento a caminhar em unidade. Então a gente tem o Serviço Nacional de Novos Grupos, que é o serviço que acolhe as mães que foram tocadas para abrirem seu grupo de Mães que Oram. Então é o primeiro contato de uma mãe, de um padre que quer abrir o grupo de mães. Depois a gente tem o serviço virtual Filhos com Necessidades Específicas, que é um serviço importantíssimo, porque cuida de necessidades específicas daquele filho, daquela família,
né? Coisa que a gente não consegue atender no dia a dia dentro de um grupo tradicional do movimento. Então hoje nós temos filhos especiais, filhos desaparecidos, filhos com dificuldades afetivas, filhos do coração, filhos de dependência química, filhos no céu, filhos que virão e filhos para controle das emoções. São grupos virtuais, isso não quer dizer que quem participa desses grupos não participe de um grupo presencial, né? Mas são grupos que tratam desses assuntos especificamente e sigilosamente, né? Porque as pessoas ficam, às vezes, constrangidas de tratar esse assunto num grupo aberto, então elas usam desses grupos de WhatsApp, onde as pessoas estão todas na mesma situação, para conversarem ali, se abrirem e para rezar pelos seus filhos, né? Pela restauração daquela situação. Importante dizer que nos grupos a gente disponibiliza os telefones das coordenadoras de cada uma dessas necessidades especiais para que a pessoa não precise se expor e ir lá pedir ou perguntar. Então já fica a listinha ali, cada uma pega o que precisa e entra em contato. Depois vem o serviço de comunicação. Eu costumo dizer que o serviço de comunicação é muito mais do que post. O serviço de comunicação é quem dá o tom da fala, né, do nosso jeito de comunicar dentro do movimento. Então tudo passa pela comunicação, né? Tudo que eles preparam para o site, para os posts, para as mídias sociais. Então é o nosso jeito, é como a gente é visto, né? Porque é o jeito que a gente fala com vocês, né? Então o movimento tem um site, tem o Telegram, que hoje é uma rede social que a gente usa muito, o Facebook, o Instagram e o canal do YouTube. E o serviço de comunicação, ele está dividido em 3 partes, né? Que é a comunicação especificamente, que faz as mães se comunicarem através dessas mensagens, a mídia, que elabora as artes visuais, e o blog, que é todo o conteúdo que está lá dentro do site para vocês acessarem. É muito rico, vocês precisam conhecer. O Serviço Nacional de Música, né? Que é a música que vai, se vocês perceberam, no grupo a música está presente o tempo todo. A música é aquela partezinha gostosa que faz a gente abrir o coração, né? Que leva a gente, que vai encaminhando a gente. E muitas vezes acontece da gente sair do grupo, não lembrar do que foi rezado, mas lembra a música que foi cantada no grupo. Então a música tem esse papel de permear os momentos do grupo, né? Desde a entronização, depois o Espírito Santo, depois o momento oracional e depois na finalização do grupo. E ela vai fazendo isso, vai carregando o nosso coração junto, né? Daquele assunto do dia escolhido por Deus para que a gente viva isso. O Serviço Nacional de Espiritualidade, que agora teve uma mudança, gerou muitas dúvidas, mas agora acho que o pessoal já está começando a entender. Inclusive, nós acabamos de lançar o livro novo da espiritualidade, Cartas de uma Mãe que Ora. E ali tem toda a essência do movimento. A gente precisa ler esse livro para entender desde o comecinho, talvez como Ângela fala, esse livro deveria ter sido o primeiro a ser lançado, mas ele só veio agora e a gente vai aonde Deus está mandando. Então veio agora, então é agora que a gente tem que ler para rever tudo aquilo que foi feito no movimento. Então, dentro do serviço de espiritualidade, a gente tem a súplica, que é a intercessão do movimento, né? A súplica reza pelos eventos, pelas ações das coordenações, intercede antes e depois dos encontros presenciais, né? Sempre tem alguém da súplica lá rezando. Depois tem o apoio da escola oracional, que é o quê? A escola são as pessoas que vão ensinar as mães a rezar, seja no grupo ou seja em casa, né? Vai cuidar da espiritualidade das mães. E depois o apoio virtual dos filhos prediletos, que são mães com vida de oração, com tempo disponível para rezar pelos filhos prediletos de Nossa Senhora, que são os nossos sacerdotes, os bispos, né? Nossos párocos, todos eles. Elas rezam, né? É também um grupo virtual, não é presencial, mas elas estão em constante oração por todos esses filhos prediletos.
Depois vem o Serviço Nacional das Dindas, que é o serviço que veio resgatar a noção de responsabilidade que as madrinhas têm com seus afilhados, né? Muitas madrinhas batizam, às vezes não encontram mais a criança, não vivem uma intimidade com essa criança na oração, inclusive, simplesmente batizam e depois não se dão conta do papel tão importante que elas têm, da autoridade espiritual que Deus nos concede como madrinhas, né? Então o Serviço das Dindas vem resgatar e mostrar a importância da gente ser madrinha, não só depois que o pai ou a mãe morre, mas durante toda a vida dos nossos afilhados. Depois tem o Serviço Nacional Infantil e Juvenil, que também acabou de lançar um livro maravilhoso, didático, que ensina a Léxio Divina para a criança, para ser feito no cantinho dos filhos, que é como o movimento trabalha essa parte infantil, que é o serviço que ocupa que ocupa os filhos das mães. Vou mostrar. Os filhos das mães que estão no grupo ficam nesse cantinho fazendo atividades lúdicas relacionadas, obviamente, à igreja, né? Então, uma pessoa toma conta dessas crianças para que a mãe possa vivenciar o grupo. Aqui, ó, o livro do Cantinho dos Filhos, lançado agora. E esse aqui, o livro que eu falei da espiritualidade do movimento. Aqui tem todo o resumo da espiritualidade. Ficou muito lindo o livro, tanto fisicamente quanto o conteúdo. Então, Cartas de uma Mãe que Ora, vale a pena. Depois, o próximo aqui, quando o movimento sai do ambiente da igreja, né? É a igreja como o Papa nos pediu, a igreja em saída. Então, nós fomos para Amo Hospital, que é onde a gente atende as famílias, os doentes, a gente reza nas capelas e a gente reza com essas famílias também num momento difícil de uma doença, né? Tanto em hospitais quanto em maternidades. Tem o Amo Escola, que visa resgatar essas mães no momento em que elas estão levando os filhos na escola ou que elas estão buscando os filhos na escola. Um momentinho ali que elas têm, às vezes essas mães trabalham, não conseguem frequentar um grupo à noite ou precisam ficar em casa com seus filhos e não conseguem ir. Então o Amo Escola pega essas mães ali num momentinho e faz um grupo ali com eles. Todos esses têm a sua metodologia específica, né? O próximo, que é os filhos encarcerados, que também é um grupo muito importante, eu acho, pela situação que essas mães vivem, né? É um grupo feito fora das prisões, né? É um grupo que a gente pega as mães ali na fila da visita e ali a gente leva uma palavra de consolo, uma oração, né? Sem expor, sem perguntar nada, sem nenhuma curiosidade, nenhum nível de curiosidade. É só mesmo uma questão de um aconchego, assim, num coração de uma mãe que tá tão sofrido, né? Que tá tão angustiado. E aí também são grupos que as pessoas podem participar independente do seu grupo presencial. É só procurar a coordenação e ver o que precisa para participar. Depois tem o serviço de produtos de evangelização, que é o serviço que cuida de todos os produtos que o movimento tem para a sua evangelização, né? Então tem camisa, tem terço, tem livros, né? E um monte de outras coisas que a gente acaba fazendo a gente até se reconhecer entre a gente muitas vezes. Quantas vezes a gente passa por uma mãe e vê essa pulseirinha e é uma forma de identificação e de evangelizar. Eu, por exemplo, não paro com essa pulseira no pulso. Toda hora que eu tô com uma, aparece uma mãe que pede, eu dou a minha e compro outra. Depois vem o Serviço Nacional de Metodologia, que é o serviço no qual eu atuo. E foi um serviço que nasceu da necessidade exatamente de unificar, né, de dar unidade ao movimento, porque a Ângela, viajando, percebeu que em cada lugar que ela ia, as pessoas faziam o grupo de um jeito, porque não tinha uma metodologia, né? Então a gente precisa dessa unidade. A gente costuma sempre falar da missa, dar o exemplo da missa, que em qualquer lugar do mundo que você vá, a missa é sempre igual. Você pode ir numa missa que nem é a sua língua, mas você vai conseguir entender em que momento está pela unidade que a igreja carrega em si.
Então o nosso grupo é a mesma coisa. O objetivo da metodologia é colocar os grupos de uma forma que aonde eu vá, né, num grupo de mães, aqui em Belém, em São Paulo, nos Estados Unidos, eu reconheça a metodologia, o carisma e a espiritualidade dentro do grupo. E o Serviço Nacional de Formação, que é o xodó dos padres quando a gente apresenta o movimento, porque pouquíssimos movimentos dentro da igreja fazem formação das mães, né? E essa formação ela é muito criteriosa, ela é muito estudada, ela é muito discernida. Então a gente tem dentro desse serviço a formação em si, que são as mães que cuidam de levar a formação, de distribuir, né, esse conteúdo. A Escola de Nazaré, que é quem escreve esses conteúdos das formações, estuda, discerne e escreve. E a Escola São João Batista, que faz a formação de pregadores do movimento. Então são pessoas que vão falar, que vão pregar dentro do movimento com o nosso carisma, né? Depois, dentro do movimento também, a gente tem nossa padroeira e nossa copadroeira. A nossa padroeira, Nossa Senhora de La Salette, demorou um pouquinho pra gente descobrir quem era, mas depois que ela chegou, ela se encaixou como a tampa da panela do nosso movimento. A mensagem que ela trouxe pra gente foi perfeita, de acordo com o que a gente já vinha fazendo sem saber. E como eu disse, a nossa espiritualidade ganhou força, ganhou corpo depois que a gente entendeu a mensagem de Nossa Senhora de La Salette. E a nossa copadroeira, que é Santa Mônica, já bem conhecida, uma mãe santa que não se cansou de rezar por seu filho, né, Santo Agostinho, enquanto Nossa Senhora de La Salette é a mãe que chora por todos os filhos, Santa Mônica é a mãe que chora, a mãe de lágrimas, pelo seu filho, Santo Agostinho. Então nós do movimento rezamos com Nossa Senhora de La Salette pelos nossos filhos e pelos filhos do mundo inteiro, e rezamos com Santa Mônica pela conversão dos nossos filhos, dos nossos maridos, da nossa família, né? Fica o exemplo de Nossa Senhora de La Salette e também de Santa Mônica para nós como mães, como formadoras, como filhas, né? Como esposas, para que a gente tenha todas essas características que a gente, dentro do movimento, aprende com essas duas santas, né? Então é isso. Como mensagem dessa formação, né, que eu queria que vocês parassem para refletir, eu vou voltar um pouquinho lá, para que a gente pense se a gente tem sido humilde, obediente e andado em unidade na nossa casa, com os nossos valores, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa casa e em tudo que Jesus nos pede, como mães, como filhas, como esposas. Amém. Com o terço no punho, a Bíblia na mão, os joelhos dobrados na intercessão. Com o terço no punho, a Bíblia na mão, os joelhos dobrados e com fé orar e interceder. Neste momento, Senhor, nós queremos te entregar todas as mães que o Senhor traz a cada dia, em cada grupo. Cada dia, Senhor, que uma mãe chega, é o Senhor mesmo quem a traz pela mão, quem a conduz. E por isso hoje nós queremos te louvar por esse carisma, Senhor, que veio nos tirar de toda perturbação, de toda angústia. Te louvar, Senhor, pela tua bondade, de ver o quanto nós, mães, precisávamos, Senhor, dessa graça que foi derramada, Senhor, no coração da nossa fundadora, da filha dela, e te louvar porque elas perseveraram, Senhor, e não desistiram, não desanimaram de trazer essa alegria que vem do céu através desse carisma para cada um de nós. Muitas de nós, Senhor, andávamos com o coração perturbado, como seus discípulos, quando o Senhor ia partir. Tomé mesmo, Senhor, disse angustiado: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Nós, mães, também, Senhor,
muitas vezes não sabemos o caminho. Estávamos tão distraídas, Senhor, não cuidando espiritualmente dos nossos filhos. Por isso, neste momento aqui juntas, Senhor, nós te pedimos perdão. Tende perdão e misericórdia, Senhor, da nossa, às vezes até inocência, e também por termos sido levadas pelas coisas do mundo. E não lembrarmos, Senhor, que a Tua presença, que o caminho está, que a verdade está em seguir o Teu caminho. E através deste carisma, Senhor, o Senhor veio nos ensinar a cuidar dos nossos filhos, a restaurar a nossa família de uma maneira tão simples, e por isso nós te agradecemos e desejamos que todas as mães aprendam, Senhor, a ter o terço no punho, a Bíblia na mão e os joelhos dobrados na intercessão. Com o terço a rezar, vivendo a palavra, eu creio, confio, espero, tudo pode ser mudado. Eu creio, confio, espero, tudo pode ser mudado. E nosso coração se alegra, Senhor, a cada dia que nos unimos em oração, tanto nos grupos quanto na nossa vida de oração pessoal. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor veio nos ensinar a orar através deste carisma, porque o Senhor veio nos ensinar a reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, porque o Senhor veio nos transformar através deste carisma. É tanta graça, Senhor, que nós não nos damos conta de tudo que o Senhor tem feito. E o que nós podemos fazer para retribuí-lo, Senhor? Não temos, Senhor, palavras para dizer. O que podemos fazer é te servir, é sair em missão. Que o Senhor conceda esta graça, Senhor, da decisão para te servir, de não desistir, de não desanimar, que tudo que for da tua vontade vai acontecer na vida dos nossos filhos, que nenhuma lágrima de nenhuma mãe será desperdiçada. Como na tua palavra, Senhor, nós cremos. Ainda temos muitas vezes pouca fé, nós pedimos que o Senhor aumente a fé de cada uma de nós, mas nós cremos que cada uma de nós será instrumento da tua graça e que veremos obras ainda maiores do que as tuas, assim como prometestes na tua palavra, se nos deixarmos ser guiadas pelo teu amor e pela tua vontade. Apenas na simplicidade, com o terço na mão, com o terço no punho, com a Bíblia na mão e os joelhos dobrados na intercessão. Nós cremos, Senhor, e não vamos desistir de crer que tudo que pedimos em teu nome, o Senhor fará. Nós proclamamos que na vida dos nossos filhos, que a tua vontade se realizará na vida deles. Com o terço no punho, a Bíblia na mão, joelhos dobrados na intercessão. Com o terço no punho, a Bíblia na mão, os joelhos dobrados e com fé orar e interceder. Obrigada, Senhor, por levar este carisma a tantos lugares, ao mundo todo. Por nossa mãe, Nossa Senhora de La Salete, que nos ensina a sair em missão. E que o mundo inteiro, Senhor, conheça este carisma, que nos levanta do chão, que tira as nossas angústias e restaura as nossas famílias. Obrigada, Senhor, por esta graça. Vem, Senhor, em auxílio daquelas mães que ainda não descobriram, que ainda não se decidiram por seguir-te, Senhor, através deste carisma, aquelas que o Senhor precisa trazer. Que cada uma venha, Senhor, através do chamado de uma outra mãe, da tua presença, que elas sintam a tua presença invadindo as casas, Senhor, e que não desistam, que sintam mesmo o teu amor por cada mãe. Nossa
Senhora de La Salete, reconciliadora dos pecadores, rogai sem cessar por nós que recorremos a vós. Para sairmos em missão com Nossa Senhora de La Salete, terminamos essa oração. É a minha e a tua missão, ser mãe que intercede e pela força da nossa oração, famílias restaurar. E pela força da nossa oração, famílias restaurar. Recebe hoje todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão por este carisma, mães que oram pelos filhos. Amém? Amém. Vamos neste momento rezar por todos os pedidos, por todas as intenções que aqui estão neste momento. Nós te entregamos, Senhor, com todo o nosso amor e nosso agradecimento por cada graça que nós cremos, Senhor, que o Senhor está derramando neste momento, por intercessão de Nossa Senhora de La Salete. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu, Flávia, sou vitoriosa pelo poder do sangue de Jesus. Minha família é vitoriosa pelo poder do sangue de Jesus. Os meus filhos são vitoriosos pelo poder do sangue de Jesus. A Igreja Católica é vitoriosa pelo poder do sangue de Jesus. O movimento de mães é vitorioso pelo poder do sangue de Jesus. O Brasil é vitorioso pelo poder do sangue de Jesus. Amém. Amém. Vamos aproveitar este momento para dar alguns avisos. O serviço de formação do movimento tem uma proposta de estudo mensal, mãe. Você precisa estar atento ao seu cronograma e preparar com antecedência. No mês nós realizamos 2 estudos bíblicos, as mães precisam ser formadas na palavra de Deus, um estudo litúrgico, que é uma catequese para que possamos servir melhor a nossa igreja, e também o estudo do caminho de santidade, que Nossa Senhora de La Salete é quem guia essas nossas formações por sua mensagem na aparição. Tem aviso, Denise? Sim, também lembrando que o grupo, nós cantamos todas as músicas do movimento, desde a entronização de Nossa Senhora de La Salete. O único momento que às vezes o grupo não consegue adequar a música é o momento oracional, que tem que ser de acordo com a palavra. Ali você vai colocar a música do movimento, se couber com aquela palavra, mas se não couber, você vai inserir uma outra música. O restante, todas as músicas do movimento nós estamos cantando. Você acesse lá o canal oficial Mães que Oram pelos Filhos no YouTube. Tem a playlist com todas as músicas, você pode aprender e cantar no seu grupo. Amém. Amém. Mais um pouquinho de aviso. O nosso carisma, tudo que a gente precisa saber de um novo grupo está aqui. Mães que Oram pelos Filhos, o primeiro livro do movimento. Aqui a gente vai descobrir toda essa graça que nós recebemos do céu, como tudo começou. O primeiro ano do caminho de santidade, no livro da reconciliação. Nossas formações são todas baseadas neste livro, onde a gente se reconcilia com Deus, com o próximo, consigo mesma. E no segundo ano da nossa espiritualidade, oração de mãe, o move o céu e conduz a Deus. A gente vai aprender a rezar com intimidade com Deus e ter intimidade com Deus. O livro da Eucaristia, onde encontramos a nossa força, é o encontro com Deus vivo, através da Eucaristia. Amém. E este ano, no 4º ano, estamos fazendo um caminho de penitência, um caminho de conversão. É o nosso chamado para esse ano. Credes e convertei-vos e crede no Evangelho. E aqui também estão contidos todos os terços do movimento. Todas as músicas também que você pode cantar no terço.
Amém. Acho que acabou os avisos. Estivemos e continuaremos unidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mãe, que hora é? Confiante em Jesus, resistente à provação, que não tem tempo ruim, dobro